Deus abençoe, meus queridos irmãos, e bem-vindos à nossa aula, nossa reflexão, nosso estudo sobre por que orar. Qual a razão de orarmos se Deus, em seus atributos, onisciência, onipresença, onipotência, tudo sabe, tudo pode? Qual a razão de colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, clamarmos a Deus pelo que necessitamos, precisamos, se Ele tudo sabe? Jesus disse que deveríamos colocar diante do Pai as nossas necessidades. No Evangelho de Mateus, ele deixou claro que deveríamos orar, mas não poderíamos cair no erro que caíram os fariseus, os religiosos, achando que por muito repetirem iriam convencer a Deus, como se Deus não soubesse as nossas necessidades. Mas por que orar? Se Deus tudo sabe, se Deus tudo pode. Em primeiro lugar, a oração não é um informativo. Quando oramos a Deus, nós não estamos informando ao Senhor o que precisamos, o que necessitamos. Porque, como já falamos, Ele tudo sabe, Ele tudo pode. Mas a oração estabelece uma linha de dependência. É o grito de misericórdia. Quando oramos, nós estamos declarando que sem Ele nada podemos fazer. Por que orar? Porque a nossa vida, a vida cristã, não é um dia, não é um acontecimento, é uma jornada, é uma caminhada. E nessa caminhada nós precisamos de força. Nessa caminhada nós precisamos de força espiritual, senão nós não vamos conseguir chegar até o final. Então a oração é o combustível que nos mantém de pé, que nos leva a seguir em frente. Então a oração, ela tem esse poder de nos manter em pé. É uma questão de sobrevivência. Não é uma questão de capricho religioso, é uma questão de experiência. Por quê? Porque a nossa vida, a vida cristã, não é um acontecimento, não é um dia, é uma caminhada, é uma jornada. E nessa jornada nós precisamos de força, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de determinação. E sem a oração, nós não vamos conseguir. Em segundo lugar, precisamos orar porque a vida cristã não é um constante crescendo. Muitas vezes vacilamos, muitas vezes pensamos em desistir. Às vezes nós repetimos o Salmo 73, como disse Asaf, meus pés quase se desviaram. Quantas vezes nós passamos pelo vale do quase, quase paramos, quase desistimos, quase recuamos, quase perdemos, quase caímos, e a oração, ela nos mantém de pé. A oração é o combustível que nos leva adiante. A oração é a nutrição necessária que precisamos para seguir adiante. E olha só o que Paulo fala a Timóteo, lá no capítulo 4 da sua primeira epístola, verso 6, ele diz que se não formos nutridos pelas palavras da fé, nós não temos condições alguma de trilharmos o caminho da boa doutrina. Nós precisamos ser nutridos pelas palavras da fé e precisamos sim uma vida alinhada, uma vida de oração. No entanto, nós precisamos tomar cuidado, porque Tiago, no capítulo 4, verso 2 e verso 3, deixa claro que há muitas pessoas que não recebem de Deus, não são abençoadas porque não oram. Mas há um grupo que ora, há um grupo que busca, mas não recebe porque oram errado. Então a nossa oração, além de ser necessária, além de ser um grito de misericórdia, ela precisa
estar alinhada com a vontade de Deus. Ela precisa estar alinhada às Escrituras. Então nós precisamos ter em mente de que a oração não é um informativo. A oração é importante porque a nossa vida não é um acontecimento, é uma caminhada e nós precisamos de força, nós precisamos de graça, nós precisamos de muita força de Deus. Nós precisamos compreender que a nossa vida não é um constante crescendo. Frequentemente nós passamos por tempestades, por lutas, por vales, e nós precisamos orar para que possamos estar de pé e seguir adiante. E como disse Paulo, como um atleta, nós precisamos nos preparar e seguir adiante, correr em busca do prêmio que está nos preparado. E sem a oração, nós não vamos conseguir chegar. Então, por que orar? Orar para vencer, orar para chegar, orar para completar a meta. Como disse Paulo, eu não me julgo perfeito e nem que eu tenha alcançado o prêmio, que eu tenha alcançado a meta, mas eu prossigo para o alvo. Então essa é a nossa missão. É na oração que nós prosseguimos, é na oração que nós avançamos. Nós não chegamos lá, nós não atingimos ainda a meta, então nós precisamos orar e seguir em frente para chegarmos no lugar onde Deus preparou para nós. O prêmio está nos esperando, mas nós precisamos correr, nós precisamos buscar, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos ser determinados, e sem a oração é impossível seguir essa caminhada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.